Fala pessoal, tudo bem? Bom, hoje é uma videoaula bem curtinha, bem rápida, mas que pode ser muito útil para quem vai trabalhar com datasets datasets que envolvem identificação, por exemplo, CPF, ou número de empresa, ou nome, ou um outro identificador qualquer, o número de matrícula, e você quer, por exemplo, checar se esse indivíduo ou se essa empresa está presente em mais de um dataset, né? Você quer conferir se essa empresa está presente em dois datasets, depois você confere no terceiro, no quarto e assim sucessivamente. Você vai fazendo essa checagem porque você às vezes quer montar um painel. Um painel é um tipo de dado que nós, na economia em particular, utilizamos para fazer estimativas, modelagem econométrica e a gente ter estimativas mais precisas. Eu não vou abordar esse tema hoje, mas só para vocês terem ideia do poder que é estar utilizando isso. Em tese, você estaria acompanhando uma unidade de observação ao longo do tempo. Você teria essa capacidade. Mas chega de conversa, vamos pôr a mão na massa para vocês realmente entenderem o que eu estou querendo dizer. Aqui eu vou criar dois conjuntos de dados para exemplificar isso. Então eu estou criando primeiro um conjunto de dados aqui que tem 6 observações, 6 indivíduos. Eu estou criando aqui 6 CPFs, 6 salários, sexos e profissões, tá? E aí depois eu crio um outro com 3 observações. Poderia ser maior, poderia ser, sei lá, com 20, 30. O ponto aqui não é nem eles terem o mesmo tamanho, mas sim checar se existe uma intersecção entre eles. Intersecção matemática mesmo, viu, pessoal? Lá da teoria dos conjuntos. O que existe em comum entre os dois conjuntos. No nosso caso aqui, o conjunto que a gente está falando é o dataset que nós estamos avaliando. Então a gente roda esse primeiro dado, roda o segundo e vamos só dar uma olhada aqui para vocês verem o que aconteceu com esse dado, né? Na verdade, eu só criei o dado. Então aqui seria o CPF do indivíduo 1, salário, sexo e a profissão. Esse é o primeiro conjunto de dados. Aqui a gente tem outro conjunto de dados. Então você poderia ter o nome aqui do indivíduo também e tal. Mas para o nosso caso aqui, o que é mais interessante é a gente olhar para essa identificação aqui. Tá bem? Então você consegue fazer esse processo de intersecção, ou seja, é muito fácil para esse conjunto de dados pequeno aqui ver o que tem de comum nos dois dados, certo? É o CPF 3, 4 e 6. Ele está presente tanto no 2 quanto no 1. Isso é fácil da gente ver, mas agora imagina você que tem um conjunto de dados gigante e que não dá para você fazer esse processo, essa checagem um a um de forma visual, né? Melhor ainda, né? Como que você faz isso e armazena no outro objeto? Bom, a gente consegue fazer isso com essa função do intersect aqui, que é do pacote dplyr. Aqui é interessante, na verdade, obrigatório que você tenha o pacote instalado e sempre carregue. Então você carrega a biblioteca. Eu não precisei de carregar porque eu já estava com R aberto, mas você faz isso e aí o que a gente acabou de falar aqui foi exatamente isso. O que há de comum aqui, o que é de comum nos dois datasets? Evidentemente que vai ser o 3, 4 e 6. E a gente faz isso aqui inserindo nessa função, inserindo simplesmente os dois datasets que a gente acabou de criar. Então a gente faz isso e está aqui exatamente a informação. Ó, o que há de comum é o indivíduo do CPF 33, 44, 66. Se a gente quisesse armazenar isso no outro dataset, a gente colocava novo DF aqui e pronto, a gente teria aí um novo DF com as 3 observações, que seria aí o seu conjunto de dados, que você provavelmente trabalharia com ele. E para eu tentar identificar o que há de diferente, ou seja, qual que é a diferença entre os dois, evidentemente vai ser o que não tem nesse segundo conjunto de dados aqui. Se a gente olha para cá, a gente vai ver que é 1, 2, 5, né? 1, 2 e 5. E a gente utiliza essa função setDiff para fazer isso. De novo, aqui ficou muito fácil observar porque eu estou conseguindo ver, mas se você tiver um conjunto de dados com 300, 400, 1 milhão de observações, você necessariamente precisa de recorrer a esse tipo de função aqui. Tá bem, pessoal? Então aqui a gente faz exatamente o que eu acabei de falar. A gente conseguiu encontrar a diferença entre os dois datasets. Tá bom, pessoal? No mais é isso, é uma aula bem simples, mas pode ajudar muito o trabalho de vocês aí com análise de dados. Beleza? No mais é isso, forte abraço e até uma próxima videoaula.